Olá, meu amigo, meu irmão, esse é mais um podcast da semana. Eu sou o pastor Klaus Piragini e nós estamos aqui fazendo um curso, um treinamento de liderança desde o começo do ano. Já chegamos no podcast número 46, esse é o 47. E desde o 46 nós estamos fazendo um especial, que é um podcast entrevistando algumas pessoas, algumas lideranças importantes, gente que tem trabalhado muito fortemente como líder. E hoje eu tenho a alegria de receber aqui uma mulher, uma líder, alguém que é realmente usada por Deus para ministrar aí para milhares de pessoas, que é a pastora Lupe. Seja bem-vinda, pastora Lupe. Obrigada, com emoção, que privilégio estar aqui com meu marido, um grande líder, onde eu aprendi tudo que eu sei de liderança, eu aprendi com ele, né? É, muito legal. A pastora Lupe vai estar trabalhando com a gente aqui hoje sobre liderança e a gente vai dar um enfoque diferente nesse podcast, porque a gente vai falar um pouquinho sobre mulheres, vamos falar um pouquinho sobre o trabalho das mulheres na igreja, né? E a primeira pergunta que eu quero fazer, Lupe, para você, hoje eu não vou te tratar como minha esposa, vou tratar como a líder Lupe, né? Para ficar bem diferente esse podcast. Uma das coisas que eu percebo que na dificuldade da liderança da mulher é porque existem vários departamentos, várias linhas de frente. A mulher tem a casa, tem o marido, tem os filhos, tem a programação, no caso está fazendo faculdade. Como é que é liderar, assim, como que é a visão da mulher desses mundos que envolvem a liderança da mulher? É uma conquista, né? Porque nós vivemos sempre numa cultura muito machista, né? Então a cultura foi cultivado isso, né? Que o homem só o homem que tinha cargos de liderança. Quando eu era criança ainda, na igreja, a mulher não tinha voz, né? Era só o homem que podia ministrar, a mulher podia ser só secretária, fazer parte da ata, escrever ata, né? E cantar no coral, né? Não podia ministrar uma palavra, um louvor, podia cantar, mas falar na igreja só podiam os homens. E então, eu vejo assim que é uma mudança, né? A gente está conquistando muitos espaços, mas ao mesmo tempo ainda é difícil. Porque eu estava vendo até uma pesquisa da IBGE que 21%, as mulheres rendem 21% menor do que os homens nas empresas. Aí eles fizeram uma pesquisa, uma contra-pesquisa, né? Sobre esse assunto, por que as mulheres estavam rendendo 21% a menos que os homens, porque as mulheres trabalham 21 horas a mais do que os homens, por causa da dupla jornada. Porque quando ela chega em casa, ainda tem que cuidar da casa, dos filhos, não cuida só de si mesmo, tem que cuidar de filho, de marido, né? Então, isso em porcentagem, os homens ficam 50% abaixo de produtividade. Então, as mulheres, como tem essa dupla jornada, as mulheres trabalham 21 horas a mais, que dá 50% a menos dos homens. Entendi. Quer dizer que o desempenho que a mulher é exigida é muito maior e, na verdade, o que parece que o desempenho é menor, mas, na verdade, o número de horas que ela trabalha é muito maior. A gente não pode generalizar todas as mulheres, né? Sim, sim. Tem mulheres que só vivem para trabalho, tem as mulheres que não trabalham em casa, só trabalham em empresas, né? Mas no geral compartimentalizar todo esse mundo que vocês trabalham. Por exemplo, como se desligar da liderança, ligar em casa, ligar nas crianças. Como é que foi isso para você? Trabalhar mesmo com focos em objetivos específicos. Por exemplo, na prática, né? Por exemplo, eu levanto um pouco antes da minha aula, já coloco a roupa na máquina, já vejo separo as roupas que tem que passar, acaba a aula, já começo a fazer o almoço. Então tem que compartimentalizar. Isso. Tudo nas caixinhas certas e abrir as caixinhas sem procrastinar e sem se perder, porque se parar um pouquinho, tudo acumula, né? Então, tem que ter um equilíbrio emocional, né, muito forte. Hoje não, já faz um tempo que falam muito sobre o soft skill, né? Soft skill está sendo muito desenvolvido nas empresas, né? Porque no inglês não é literalmente ser leve, né? Uma tarefa, uma capacidade leve, não. Mas é a capacidade, a habilidade de se relacionar com as pessoas e de ter uma
empatia, comunicação. Então, as mulheres, ela tem muito essa habilidade, né? Onde que a gente tem mais abertura para ouvir o outro. Então, esse equilíbrio emocional que é o mais importante para lidar com todas as situações do dia a dia. Você acha que as mulheres são mais exigidas na liderança? Elas têm que se demonstrar mais forte, mais líder para ser reconhecida? Tem vezes que tem que se impor um pouco. Como você sente isso? Porque eu lembro que geralmente não, assim, a maioria na igreja, não sei se é porque eu sou sua esposa, me respeitam, né? Mas houve casos aqui, até eu brigava bastante com você sobre isso, de um líder que ele não respeitava a minha liderança, assim. Na minha frente, ele era educado, mas ele não fazia nada que eu pedia, não me passava nada, não me dava nenhum tipo de prestação de conta, assim, no sentido de dizer o que estava fazendo. Eu cobrava e ele dava um jeitinho de me enrolar e falava direto com você. Então, ainda tem alguns momentos que a gente tem que ter um pouco mais de paciência, sabedoria, equilíbrio emocional para dizer, não, peraí, vamos vencer essa etapa, eu tenho que me posicionar, saber quem eu sou, não com arrogância, nem com autoritarismo, né? Mas mostrar a autoridade que Deus chamou, né? Mas o que não ficou claro assim para mim esse era um ato de machismo. Sim, da pessoa. Era um ato de machismo. Um ato de machismo. Porque poderia ser uma mulher também fazendo isso, né? Existem mulheres que fazem isso também. Tem mesmo. Então, mas esse ato era um ato de machismo. E como é que é isso? Que eu sentia que ele não... Porque nós homens a gente nunca vai conseguir, acho que, entender essa atitude assim, né? Mas como que é liderar pessoas machistas? E quais são as características desse machismo? A característica tanto do homem como mulher, né? É não querer prestar conta. Não querer prestar conta, não querer respeitar. Respeita na frente, assim, não faz nenhum tipo de ofensa, mas tudo que você pede não é feito. O que você pede não é feito e se reporta a outra pessoa. No caso dessa pessoa que eu citei, eu falava, conversava, pedia e ela ia e passava tudo para você. Entendi. Mas você acha que isso é cultural? É uma coisa... A pessoa percebe que ela é machista ou às vezes ela nem percebe? Nem percebe. Essa é uma curiosidade que eu tenho. Eu acho que não percebe. Tem gente que não percebe. Acho que eu vou ligar para ele e perguntar. Alô, como vai? Tudo bem? Então, lembra? Quando você era meu liderado? Eu já vi algumas atitudes machistas nesses anos todos que eu trabalho, né, na liderança, mas às vezes eu não consigo definir se isso é uma cultura ou se isso é uma atitude que a pessoa não percebe. Ela já vi pessoas que quando uma mulher está falando, ele simplesmente para de ouvir, né? Não, você sabe que tem até um aplicativo. Ah, tem? Depois que você me chamou para fazer isso, eu li de tudo, estudei de tudo. Tem um aplicativo que foi desenvolvido pela Universidade de Princeton, que ele conta quantas vezes as mulheres são interrompidas numa reunião e quantas reuniões que são dominadas pelos homens. 75% das reuniões em empresas são dominadas pelos homens. E as mulheres são 2 vezes mais interrompidas em uma reunião do que os homens. Uau. E é um aplicativo que você pode baixar, parece que é febre lá nos Estados Unidos, várias empresas baixaram esse aplicativo, esse app. Para saber quem estava... Exato, para saber realmente que estava se tendo esse machismo dentro da empresa, se estava tendo realmente essa interrupção de que as mulheres não têm vez, não têm... Você falou uma coisa interessante que eu queria voltar um pouco. Você falou que antigamente nas igrejas, né, era muito comum as mulheres não terem cargos proeminentes, né? Eram cargos, como você falou, coral, secretaria, né? Você acha que isso mudou? Sim, mudou muito. As igrejas estão vendo que a mulher é uma força, inclusive, né, nas igrejas, maiores quantidades de pessoas que trabalham nos ministérios são as mulheres, né? São as mulheres. Aliás, a igreja, acho que, na minha opinião pastoral, o que mobiliza a igreja é a mulher. É a mulher, tá? Então, para tudo, né? Desde uma classe de criança, até no altar para ministrar uma palavra e organizar, né? Mas o que você aconselharia alguém que está liderando pessoas machistas? O que você acha que uma mulher
precisa fazer quando encontra uma barreira dessa? Depende do nível do machismo, né? Se a pessoa não está mesmo respeitando, tem que chamar e ser aberto, ser franco. Né? Se você tem que lidar com essa pessoa há mais tempo, no caso eu sabia que tinha um prazo de validade dessa pessoa. Entendi. Mas se você tem que lidar, ser franco, conversar, olha, estou tendo essas dificuldades, essas barreiras, eu não sei se você está vendo dessa maneira, essa é uma impressão minha. Conhecer, né? E tentar entender o porquê. Não, dependendo da faixa etária, a pessoa foi criada assim mesmo. Tinha irmãos na igreja do meu pai que eu lembro que entravam em debates teológicos dizendo que a mulher não podia, que era maldição deixar a mulher falar dentro da igreja. Existia uma cultura. Né? Então, chamar essa pessoa mesmo, ter uma conversa franca, né? Mas ter empatia, né? Sim. Perceber. Mas mudando um pouco então o enfoque agora, só para a gente dar continuidade nisso. Por outro lado, os homens são mais machistas, mas as mulheres são mais competitivas. As mulheres, às vezes, elas têm dificuldade de aceitar uma liderança também feminina. Elas competem mais, ou não? Deixa eu pensar aqui, peraí. Por Mulheres? Por exemplo, a minha pergunta é assim, vamos pensar. Num grupo de mulheres, existem aquelas mulheres que não se sujeitam à liderança pelo simples fato de você estar debaixo de uma outra mulher que está liderando. Eu tive uma dificuldade assim, depende muito. Eu tive uma dificuldade um pouco assim. Como eu não comecei já na liderança, eu tive algumas dificuldades das pessoas entenderem que eu já era líder. Então, como eu cresci com as pessoas e aí Deus foi me dando essa autoridade de estar na liderança, as pessoas que começaram comigo, algumas não reconheceram por um bom tempo. Mas depois foi quebrada essa barreira, que houve um reconhecimento. Mas existe sim algumas mulheres que não sei se é cultural ou se é com um mecanismo de defesa, né? Que compete, ou quer ser igual, ou tem inveja, ou tem esse sentimento de competição por algum outro motivo, não sei. Eu já ouvi falar isso uma vez, uma pessoa falou isso pra mim, foi até uma pessoa que é um líder também, e ela falou assim, olha, tem pessoas que vão se usar como barreira na sua vida, mas não é porque você não é capaz, mas porque elas queriam ser você. Então, isso foi muito forte, assim, né? E a gente sabe que cada um tem o seu lugar, né? Deus separou a gente, cada um com a sua função, cada um com as habilidades para o reino crescer, para a vida serem... Às vezes lembra aquela história do caranguejo, né? Que quando você pega um caranguejo e quer deixar ele dentro de um balde, você joga vários caranguejos dentro, porque quando um está saindo do balde, outro puxa para baixo, né? Então ele não consegue sair do balde. Entendi. Né? Essa imagem ficou forte, né? Porque aí fica puxando, né? Puxando, a competição, o machismo. E como não parar? Não parar é se posicionar, estudar, né? Porque a liderança, como você mesmo disse no seu podcast, né? Você pode aprender a liderar, né? Então, quanto mais ler, estudar, aprender com grandes líderes, né? Você vai passando, né? Para num platô, consegue vencer, sobe mais um pouquinho, né? Faz as suas entregas, né? Não é de um dia para o outro, né? Ser um líder não é assim, pá. E quando agora você é líder. Descobriu que você era uma líder? Você falou que não começou direto na liderança, né? Você falou que foi um processo. Quando você deu conta, assim, que você falou, não, eu sou a líder, eu sou uma líder. Como é que foi isso? Primeiro, as responsabilidades que aumentaram. Segundo, alguns reconhecimentos, né? Até, às vezes, quando eu estava muito, assim, sentimento de rejeição. Não é isso. Eu não sei se é isso, se eu estou forçando uma barra. Vinha a palavra de Deus, né? Que eu que te escolhi. E é Deus que dá a autoridade, que só está na liderança aqueles que são escolhidos por Deus. E foi isso, né? Quando que eu
reconheci que eu era líder. Quando eu comecei assim, a ter os seguidores, né? Assim, pra você. Quando você falou assim, olha, agora realmente eu sou uma líder e eu não tenho dúvida disso e é isso que está acontecendo e tudo mais. Vieram mais cobranças, mais responsabilidades, as pessoas começaram a se reportar, né? Então eu falei, não, realmente, ou eu me posiciono como líder, como autoridade e deixo Deus agir, ou eu vou ficar nesse... Como líder, você lembra de algum momento assim que você falou assim, esse momento da liderança, a minha liderança foi requisitada e eu precisei de mais coisa, mais liderança? Teve algum momento assim? Esse momento que a gente está vivendo, acho que está sendo o mais forte, porque liderar na pandemia é pesado, né? A preocupação, porque você tenta envolver as pessoas, mas você está online. Então você manda um versículo, manda um estudo, chama numa videochamada e aí as pessoas não participam, né? De 60 pessoas do Ministério de Adoração, acho que 30% participam certinho, assim, né? Os outros variam um pouco. Então, esse está sendo mais, que a liderança está sendo mais provada e eu me cobro. Eu me sinto cobrada. Peraí, o que eu tenho que fazer ou o que eu não estou fazendo, né? Vencer esse tempo. Porque além dessa parte de tentar ajuntar o rebanho, né? Além de deixar todo mundo dentro do aprisco, tem esse peso do mundo espiritual, né? Que as pessoas estão o emocional muito abalado, estão perdidos, o que vai ser amanhã, o que não vai ser. Pessoas do ministério que perderam pessoas, parentes, pessoas que perderam o emprego. Então, esse está sendo o maior desafio da minha liderança. É difícil mesmo, porque é um tempo que a gente nunca viveu antes, né? A gente não tem base, né? Não sabe como resolver, né? Aí você pensa em estratégias. E teve alguma estratégia que você sentiu assim que foi legal, funcionou, que pode ser uma dica? Funcionou por um tempo uma estratégia que a gente pegou um livro de adoração e a gente trabalhou os capítulos, mas depois o pessoal também foi cansando, desanimando, cansando de internet, cansando de entrar em reunião, né? Sim. Aí foi diminuindo um pouco o grupo e agora eu tô pedindo estratégias, né? Para Deus, talvez, eu pensei em gravar alguns videozinhos pequenininhos e o pessoal ter um retorno. A própria sugestão que você deu de fazer a Academia do Louvor, né, da Adoração, sim. Academia da Adoração, a gente quer começar no ano que vem, agora não dá, que é muita correria do final de ano, né? Sim, sim. Então, tentar motivar, mas depende muito das pessoas, se elas querem estudar, se elas querem se envolver, né? Muita gente fala que a liderança na igreja, principalmente para a mulher, né, por causa de todos esses mundos que a gente falou, e também essa questão do machismo, e também essa questão da competição, é muito desgastante, né? E você já está aí liderando há 27 anos. E qual que é o segredo dessa longevidade, essa paciência por tanto tempo? Você não teve vontade de chutar o balde? Ai, muitas vezes. Deixa eu fugir, quero largar tudo. Eu lembro uma vez. Eu lembro uma vez que eu escrevi uma carta para você. Não lembro. Eu lembro, eu escrevi uma carta falando tudo. Faz muito tempo. Faz muitos anos, muito tempo. E querendo desistir, assim, não estava aguentando mais o ministério. Que eu não estava aguentando mais, que eu estava muito cansada. Que eu estava muito cansada, que as pessoas não me respeitavam, que era muito difícil. E que foi, né, bem na época que, um pouco antes de eu ser ungida pastora, né? Sim, sim. E aí eu quis desistir de tudo, mas desistir é uma opção fraca, né? Desistir é uma opção... Se Deus colocou, Ele que tem que tirar, Ele que tem que fazer da maneira dele, né? Sim, sim. Então, eu acredito Só pare que... se Ele mandar parar, né? O mais importante é ter um equilíbrio emocional, né? Ter inteligência emocional. Porque através da inteligência emocional, a gente tem a empatia, a gente tem a paciência, tem a maneiras de se comunicar, né? Tem também a forma de receber as opiniões negativas, né? Uhum. Também, né? Que é muito, muito complicado, às vezes, principalmente se você já está abalado com alguma coisa e já vem uma
uma opinião negativa, que às vezes é até uma seta. Sim, né? É verdade. Então ter esse equilíbrio de colocar de lado aquilo e transformar aquilo em positivo, em não olhar, né? Não olhar e olhar para Deus e falar, não, é isso aqui, esse é o meu posicionamento. E o feedback, né? Você pregou domingo de Paulo, né? Do ferro com ferro se afia, né? Ter a pessoa que você possa se reportar para ver se é isso mesmo, né? Ter uma vez você pregou também de ter alguém que possa te dar o feedback pessoal, alguém da família, um amigo, né? Que você pergunte para ele, e aí, como que eu tô? Como que eu tô indo, né? Sim. Eu queria levar isso aqui para um lado assim um pouco mais pessoal, né? Você que conhece muitos líderes aí, muitos homens e mulheres, né? Qual é o conselho que você dá para eles nesse tempo de pandemia, nesse tempo que você falou que é muito difícil liderar, principalmente as mulheres que também se sentem com medo, sobrecarregadas, às vezes não conseguem administrar esse medo todo. O que você diria para elas assim hoje? Eu acho que tem que organizar bem o tempo, né? Colocar mesmo, pautar mesmo, fazer pautas mesmo de organização de tempo, de prioridades, de o que é urgente, emergente, ler e descansar no Senhor, né? Descansar e Ele dá, e procurar no Senhor a direção, né? A liderança, ela não precisa ser solitária, né? Sim. A liderança não precisa ser solitária, a gente pode pedir ajuda, não ter medo, deixar o orgulho de lado, né? Deixar que não, a gente não é nada, a gente precisa um do outro. A gente não é super-homem, né? Nisso também, né? Principalmente as mulheres, que às vezes elas têm tanta responsabilidade, é tão cobradas, né? Que elas acabam achando que elas têm que ser super-homens. Se elas não fizerem, elas não são da mesma... Então, o autoconhecimento é muito importante também, né? Você parar e falar, peraí, essa emoção que eu tô sentindo, esse sentimento que eu tô, é o quê? Né? Da onde vem? Por que eu tô assim? Então, isso traz você reconhecer em você mesmo quais são suas fraquezas, os seus temores e tentar trabalhar isso, trazer um outro conhecimento, uma leitura, buscar o fortalecimento das emoções, tudo isso. Buscar o equilíbrio, né? Buscar um equilíbrio. 2 perguntas para a gente com a consideração final aqui, né? A gente já está estourando bastante o horário aqui, né? E... Primeira pergunta, uma decisão que você tomou de liderança que você falou, uau, acertei, era isso que eu tinha que fazer. A delegação, né? Delegar algumas funções, porque hoje na Kyrios eu lidero 12 ministérios. Sim. Só que desses 12 ministérios, praticamente eu lidero mais um, que é o louvor, né? Tem pessoas chaves nesses ministérios, são as líderes, eles só me reportam, né? E dentro do próprio ministério fazer as delegações, né? Nós temos um grupo administrativo dentro do Ministério de Adoração, então tirou bastante o peso, né? De ter que fazer tudo. A gente que é líder não tem que fazer tudo, né? Sim. A gente tem que delegar e treinar aqueles que estão recebendo as funções, né? Treinar essas pessoas também, não é abandonar e deixar lá e é assim, faz, não, tem que ir treinando, tem que ter paciência, porque às vezes o treinamento é difícil, né? Quais são os seus métodos de não deixar seu tanque ficar vazio? Método de não deixar o tanque vazio. A bateria descarregar. Oração. Oração. Tirar o foco, eu tento desligar, eu desligo mesmo quando tem uma situação que está me incomodando, eu desligo, eu tiro, eu não coloco ela como minha, eu coloco ela como a de Deus. Deus, o Senhor permitiu isso aqui, isso é seu, a minha vida é sua. Sim, sim. Então, isso aqui é o Senhor que vai cuidar. Então, dá uma desligada, esse autoconhecimento mesmo, né, de saber definir o que é emoção, o que é real, o que não é real, o que o que você está supondo, né? Isso aqui é só uma suposição. Às vezes é uma suposição e você se adoece com aquela suposição. Sim, sim. E aí quando você vai falar com a pessoa, não era nada daquilo. Então você, né, não tirar suposições antecipadas, né? Assim, ficar preocupadas
se estressar com coisas que você não sabe que é verdadeiro ou não, né? Sim. Então, horários, isolar um pouco, ter o seu tempo sozinho ali para... Ter um momento de ócio também, né? Ter aquele momento que você fala assim, não vou fazer nada agora. Eu aprendi uma coisa muito também, que foi muito importante para mim, que quando no dia, por exemplo, se eu tenho a condição, eu tô me sentindo descarregado, com a bateria descarregada, sabe? Aquele cansaço, eu paro. Eu paro 15 minutos, né? Tem o Snap Coffee, né? Acho que eu esqueci o nome. Que você pode tomar um cafezinho e esperar 20 minutos, desligar a luz de onde você tá, esperar ali uns 20 minutos e aí deixar... Porque a gente realmente, você falou, né? O tanque, você recebe um tanque cheio de manhã e vai baixando o combustível. Então, quando você sentir aquele cansaço, se você pode... Não, tem que dar uma paradinha agora, respirar, ouvir uma música, respirar, fazer respiração. Você falou uma decisão boa e uma decisão ruim que você tomou, assim, que você falou, poxa, não podia ter feito assim. Decisão ruim? Você teve alguma que você... Sim. Você falou, meu Deus, aí você tirou uma lição disso, aprendeu, cresceu com isso, mas na hora foi meio ruim, assim. Ter atitudes baseado na reação das pessoas. Sem saber o fato verdadeiro disso. Sem saber o fato, a pessoa tá nervosa e tal, você vai lá e pá! E dá uma chicotada. Sem entender o que estava acontecendo. É uma cajadada, né? Sem entender o que estava acontecendo, sem saber... Sem empatia, essas coisas. Porque uma outra pessoa disse e a pessoa demonstrou com atitude, eu fui e tomei a minha atitude sem realmente saber o que estava acontecendo. Quem te informa, te deforma também. Exato. Né? Ela te informou e te deformou e você foi... Foi quando eu comecei a ministrar no ministério que para a gente não tomar nenhuma decisão baseada nas atitudes das outras, que as pessoas não são a atitude que elas estão tendo. Às vezes elas estão abaladas emocionalmente, a gente não sabe o que aconteceu, né? E aí a pessoa toma aquela atitude nervosa, brava. Sim. E aí a gente esperar, acalmar. É bem aquela questãozinha de colocar água na boca, esperar também, né? Não falar. Não responder. Não responder, não falar. Esperar baixar a poeira e tentar entender. Okay. Eu acho que isso foi a pior. Para a gente ir para o final aqui, para a gente fazer as nossas considerações finais, qual é o recado que você mandaria aí para os líderes que escutam a gente? Até porque você falou da questão da pandemia, você falou também da questão de enfrentar o machismo e não deixar isso diminuir a pessoa. Você falou também sobre a questão da gente entender que tem muitas coisas para a gente resolver, mas que a gente precisa tomar cuidado para que a gente não esqueça que nós não somos só o que nós fazemos, né? Tem muita coisa na nossa mão, né? Aí você também falou essa questão da bateria, da gente recarregar um pouco. Qual é o conselho que você dá assim, para o pessoal que está ouvindo, no geral, assim, nesse tempo de pandemia? O que você acha que eles deveriam fazer? Acho que, em primeiro lugar, colocar a confiança na mão do Senhor. Né? Em primeiro lugar, descansar no Senhor. Segundo lugar, ouve os podcasts do Pastor Klaus Peragini. Olha o comercial. Se envolva com a palavra de Deus, né? Isso que eu falei, né? Buscar o Senhor, em primeiro lugar, é se envolver mesmo com as ministrações que estão trazendo muito crescimento, né? Tanto as ministrações do podcast quanto as ministrações na igreja. E é só na presença de Deus, gente. Só na presença do Senhor que a gente tem forças. Né? Sim. E conhecer, estudar, né? Conhecer assuntos diferentes, procurar autores de lideranças confiáveis, né? Procurar ler bastante, porque a leitura ela enriquece muito, né? Ela dá um crescimento. Né? Sim. E mais alguma coisa? Você tem uma dica? Que eu achei bacana isso que você falou de sabe, ter uns minutos para descansar e pensar. Porque nesse tempo a gente é bem cobrado, né? Resultados, ninguém sabe do futuro, né? Eu costumo dizer que, na minha forma de pensar, as previsões não são reais, né? Só Deus sabe mesmo o nosso futuro está na mão de Deus, né? Então não adianta a gente querer resolver coisas que a gente é incapaz de resolver, né? Então descansa, é isso que você falou.
primeiro reconhecer, né, que o Salvador é só Jesus, né? Então nós somos humanos e temos muitas limitações e Jesus já veio salvar o mundo e a gente não pode querer salvar todo mundo. Um sonho. Um sonho pessoal, ai, meu Deus. Eu tenho tantos sonhos. Mas, assim, na liderança, ter os nossos louvores autorais, né? Já começamos. Ter um grupo bem unido, assim, desenvolvendo projetos, aliançados, né? Com objetivos similares ou até iguais, né? É um crescimento mesmo, uma unidade. Amém. Bom, gente, esse aqui foi o podcast da semana. Estou aqui com a pastora Lupe, a minha esposa. Hoje eu entrevistei ela assim meio, né, para não dar aquela ideia de liga de casa, né, de quarta-feira, né, ficar um pouco diferente, né, mas é uma honra ter você aqui. Obrigada, amor. Uma líder incrível, que Deus te abençoe grandemente. Aprendi com você, ter um bom líder. E agora vou pedir para você compartilhar esse podcast, vou pedir para você distribuir aí para o maior número de gente, que eu tenho certeza que muitas mulheres aí se sentem sobrecarregadas, cobradas, né? E acabam até esquecendo que, na verdade, elas fazem muito mais e nem percebem isso. Eu vejo que muita gente hoje acaba nem enxergando a quantidade de peso que carrega por causa desse tempo que nós estamos vivendo. Mas eu creio que a gente tem que viver mais leve e Deus está no controle de tudo. Amém. Amém? Amém. Glória Obrigada. Espero que vocês gostem. Deus abençoe e tudo quanto fizer prosperará. Obrigada por assistir o podcast de liderança do pastor Klaus Piragini. Lembrando que toda sexta-feira tem vídeo novo no canal. Então, ative o sino de notificação, se inscreva no canal e compartilhe com todos os seus amigos. Até o próximo!